Meu nome é André Kateb, eu sou engenheiro responsável pela implementação do suporte técnico das aeronaves Diamond no Brasil. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o motor dos Diamonds, que é os motores E4, fabricados pela Austro Engine, que são um pouco diferentes do que geralmente as pessoas estão acostumadas no mundo da aviação a pistão. Então, a primeira característica e mais chamativa deles é a economia de combustível, né? São motores com baixíssimo consumo horário, que queimam combustível Jet A, ou QAV, querosene de aviação. E por isso você tem um ganho tanto na economia no valor do combustível, como na quantidade de combustível que o motor de fato consome. Um outro diferencial desse motor é que ele é derivado de um motor automotivo. Ele é derivado de um motor automotivo da Mercedes, um motor 2.0, 16 válvulas. E como o pessoal fala lá na Austro, a Mercedes investiu milhões e milhões de euros para desenvolver esse motor. Então era um motor que já chega para eles com uma tecnologia e um nível de acabamento e de perfeição que não dá para ser melhorado. Então o que eles fazem na fábrica da Austro Engine é pegar esses blocos de motores da Mercedes e converter eles para uso aeronáutico, mudando o mínimo possível de componentes, visto que os componentes originais do motor são de qualidade excepcional. Então, como a gente disse, é um motor de 2 litros, 16 válvulas, ou seja, 4 válvulas por cilindro. Ele é turboalimentado, com um intercooler e de injeção direta, ou seja, basicamente tudo que tem de mais moderno de tecnologia de motores a pistão. Então, falando sobre o sistema de combustível desse motor, aqui a gente tem a linha de alimentação de combustível. Ela vem de bombas elétricas que estão instaladas na nacelle do motor. Aqui é o sistema que a gente chama de baixa pressão de combustível, apesar dele operar em 4 bar, que seria a pressão normal de trabalho do sistema de combustível de uma aeronave a pistão. Que nós vamos chamar essa parte do sistema de baixa pressão. Então, as bombas elétricas que estão na nacelle alimentam a bomba de alta pressão de combustível, a HPP. E essa aqui sim é uma bomba movida mecanicamente pelo comando de válvulas do motor, e ela aumenta a pressão do combustível de 4 para 1.600 bar, ou seja, na casa de 28.000 PSI. Por que precisa de tanta pressão de combustível? Porque a gente é um motor de injeção direta, ou seja, a gente precisa injetar combustível dentro da câmara de combustão depois que o pistão já comprimiu o ar lá dentro. Então esse combustível precisa entrar com uma força muito grande. Essa pressão, essa grande pressão de combustível também ajuda o combustível a atomizar quando ele sai do bico injetor. Isso gera uma queima mais limpa, que não só gera menos resíduo e menos CO2 para a atmosfera, mas também gera uma economia de combustível maior. Então, o combustível, depois de pressurizado pela bomba, ele é distribuído pelo common rail para os 4 bicos injetores, um bico para cada cilindro, e o combustível que sobra, ele vai para a linha de retorno. Como esse combustível foi pressurizado a até 28.000 PSI, ele volta muito quente. Então, antes dele retornar para o tanque, ele vai passar por um radiador de combustível instalado na nacelle e vai baixar a temperatura dele para casa de uns 60 graus antes de retornar esse combustível para o tanque. Isso gera uma característica interessante nesse avião, que é ao longo do voo você vai perceber que a temperatura de combustível na asa vai subindo. E como o combustível que ainda retorna na casa de 60 graus, ele vai aquecendo o combustível que tem dentro da asa. Sistema elétrico do motor. Então, nós temos um alternador montado em cada motor. Cada alternador tem capacidade de suprir a energia elétrica da aeronave por completo, no caso das aeronaves bimotoras. No caso das aeronaves monomotoras, aí é somente um alternador mesmo. O sistema de óleo é convencional, da mesma forma que você encontraria em qualquer motor desse tipo. Uma característica de conforto desses motores é que eles são instalados em coxins hidráulicos, então
São coxins ou são suportes de motor, né, que eles possuem um gel de silicone dentro que ajuda a absorver vibrações do motor e não transferir essas vibrações para a aeronave. Parte do segredo do conforto também está instalado aqui entre o motor e a gearbox, a caixa de redução. Entre essas duas peças tem um componente que a gente chama de two-mass flywheel. É um volante do motor, mas ele possui também um acoplamento elástico que permite que as vibrações da hélice e do motor, as vibrações causadas pelo motor, pelo ciclo de explosão de cada cilindro, não sejam transferidas para a hélice. E por outro lado, permite que as vibrações causadas por torque na hélice, quando ele quer mudar a direção, não são transferidas para o motor também por meio desse volante. Essas características fazem com que esse avião tenha uma vibração dentro da cabine muito baixa, um nível de vibração muito baixo, um nível de ruído também muito baixo. Falando da caixa de redução, ela é alimentada por um circuito de óleo diferente, ou seja, não é o mesmo óleo do motor. É um óleo especial, ele é usado em transmissão de máquinas pesadas, máquinas fora de estrada, usadas em mineração, então é um óleo desenvolvido especialmente para uso muito severo. Ela reduz a rotação do motor para a rotação da hélice. A única indicação que você tem dentro da cabine é sempre rotação de hélice para facilitar a vida de quem está operando o motor. Dentro dela a gente vai ter uma bomba de óleo que circula o óleo internamente e também provê o óleo para o governador, que é controlado eletronicamente pela ECU, e o governador que vai controlar o passo da hélice. Na aeronave DA62, o óleo da caixa de redução ele também é refrigerado por um trocador de calor óleo-água, que ajuda a manter o óleo numa temperatura mais baixa. No 42 e no 40, como o motor é de menos potência, essa troca de calor, essa refrigeração do óleo da gearbox não é necessária. Já que a gente está falando da caixa, a gente pode falar também da hélice. O sistema de hélice é da MT Propeller, então são hélices de material composto, controladas hidraulicamente. Elas têm uma característica interessante, que elas são projetadas para embandeirarem de forma automática. Ou seja, toda vez que o motor tem um problema e desliga de forma inesperada em alta rotação, as hélices automaticamente vão para a posição de embandeirado. O piloto não precisa fazer nada. Quando o piloto quiser tentar religar aquele motor novamente, a gente tem aqui um acumulador hidráulico que consegue pressurizar o óleo para o governador e permite que, quando você acione a chave dentro da cabine para religar o motor, a hélice desembandere automaticamente. Então é uma operação muito simples e muito segura. Falando agora também sobre o sistema de arrefecimento. Então, por ser um motor de origem automotiva, obviamente aqui nós vamos ter um sistema de arrefecimento à água. Então aqui a gente tem um tanque de expansão para mistura de água e aditivo, né? E ele vai circular a água dentro do motor e vai circular também pelo radiador. Ele tem uma válvula termostática que é controlada pela ECU e que vai garantir que o motor está sempre na temperatura de funcionamento ótimo. Então, enquanto está frio, ele circula a água somente dentro do motor. À medida que essa água aquece, ela começa a abrir e liberar água para circular pelo radiador para baixar a temperatura. Grande vantagem disso é que você não precisa preocupar com descidas rápidas. Como a ECU controla a temperatura da água e caso o radiador esfrie muito rápido, ela consegue fechar esse circuito e manter o motor quente, não tem risco de trincar bloco numa descida rápida, não tem risco, é muito mais prático para quem está pilotando, porque o piloto não precisa se preocupar com isso. Ele pode simplesmente iniciar a descida e não se preocupar com a temperatura do motor nem na temperatura do ar. Falando agora sobre o circuito de ar do motor, né? Ou seja, a sobrealimentação dele. Então a gente tem aqui a turbina, que é alimentada pelos gases de escape e ela aciona o compressor.
O compressor ele pega a ar do filtro de ar. Aqui a gente tem uma válvula de ar alternado, então caso o filtro esteja impedido, o piloto pode abrir a válvula de ar alternado, vai começar a puxar ar não filtrado de dentro do capô. Então aqui a gente tem a entrada de ar, a turbina comprime esse ar, ela vai comprimir até aproximadamente 3 bar, ou seja, é uma pressão bem alta. Esse ar esquenta quando é comprimido, então ele sai e vem para um intercooler. O intercooler é um trocador de calor ar-ar, ou seja, ele recebe ar externo por meio desse duto, que vai sair por aqui e refrigera o ar que foi comprimido pela turbina. Esse ar que agora está comprimido e mais frio vem para o coletor de admissão, de onde ele é admitido dentro dos cilindros. Uma característica interessante desse motor é que ele trabalha com muita pressão na turbina. Isso faz parte do que permite que ele tenha uma economia de combustível muito boa. Quanto maior a carga da turbina, geralmente mais eficiente o motor funciona. Isso também permite que ele mantenha a potência dele até um nível muito alto. Esses motores só começam a perder potência a partir de 16 mil pés. Ou seja, até 16 mil pés eles estão gerando a mesma potência, o que é algo muito interessante e faz com que a altitude ótima de voo dessas aeronaves geralmente seja mais alta. Para os Diamonds, via de regra, quanto mais alto você puder voar, mais econômico e mais rápida a aeronave vai ficar. Então, aquecimento de ar de cabine, outra diferencial desse motor, como ele tem um circuito de refrigeração por água, ele também não aquece o ar da cabine usando o calor dos gases de escape. Ele tem um pequeno radiador aqui que está ligado no circuito de refrigeração do motor, ou seja, ele está sempre recebendo água quente, e uma entrada de ar separada que vai receber esse ar. Ele vai ser aquecido quando passar por esse radiador, e daqui tem uma válvula que ou vai jogar esse ar para fora de novo, ou vai deixar esse ar entrar dentro da cabine. Lá dentro da cabine você vai ter a função de aquecimento e também de degelo do para-brisa, conforme a necessidade. E agora falar da parte talvez mais chamativa desse motor, que é o fato que ele é controlado por um FADEC ou uma ECU, que significa que ele é controlado por uma unidade de controle eletrônico. Cada motor tem o seu próprio FADEC, ou ECU, e cada ECU tem 2 canais. Os canais são completamente independentes. E cada ECU também é alimentada por um conjunto de baterias de emergência que são desvinculados da bateria da aeronave, ou seja, tem mais um conjunto de bateria de emergência só para garantir que o FADEC sempre vai receber energia para poder manter o motor funcionando. Como a gente tem dois canais dentro do FADEC, a gente vai ter sempre 2 conjuntos de sensores no motor. Então aqui é um belo exemplo. Nós temos o sensor de temperatura do ar de admissão do canal A e do canal B. Sensor de pressão de admissão do canal A e do canal B. Estão na mesma posição, mas são 2 sensores distintos, de forma que eles conseguem comparar os dados e interpretar qual sensor está ruim ou se aquele canal está ruim. Caso a ECU detecte que um dos 2 canais não está fazendo um bom trabalho, ela automaticamente transfere o controle do motor para o outro canal. E a ECU controla basicamente tudo desse motor. O software da ECU ele foi desenvolvido pela Austro Engine junto com a Bosch. A Bosch é quem faz o software da injeção original desse motor, quando ele é instalado numa Mercedes, e eles refizeram o software junto com a Austro Engine para adequar a programação para o que agora esse motor está fazendo agora, para aplicação aeronáutica. Então a ECU vai controlar a sua pressão na turbina por meio do controle da wastegate. Então a ECU vai sempre controlar a pressão na turbina para garantir que seu ar está entrando no motor com a pressão ótima para aquele regime de trabalho. A ECU vai controlar a injeção de combustível no motor, ou seja, ela controla individualmente cada um dos 4 bicos. E é tudo muito rápido, porque agora é um computador que está controlando isso.
Para você ter uma ideia, em cada ciclo de combustão, ou seja, cada vez que o pistão vai subir num ciclo de combustão, o FADEC faz 6 injeções individuais de combustível. Ele é programado para saber exatamente em qual posição do pistão ele tem que injetar e quanto combustível ele tem que injetar para gerar a máxima eficiência. E isso só é possível quando você tem um sistema de controle eletrônico tão preciso e tão bem projetado dessa forma. O FADEC, a ECU também vai controlar o seu governador, então você não tem controle de passo dentro da cabine, a ECU que controla, ela vai sempre colocar a hélice na condição de passo ótimo, vai sempre colocar seu motor na mistura mais empobrecida possível para aumentar a economia de combustível. Quando você precisar de potência, ela vai enriquecer a mistura automaticamente. Você pode acelerar rápido, você pode desacelerar rápido. O FADEC vai sempre controlar o motor de forma que ele funcione da forma mais eficiente e gerando os resultados que você precisa. Isso permite também uma outra característica interessante desses motores. 80% de potência é sempre 80% de potência, não importa em que altitude você está. Então, a partir do momento que você colocou a manete de potência em 80%, você pode continuar subindo ou descendo, o motor vai sempre gerando 80%, porque à medida que você vai subindo e o ar vai ficando rarefeito, o FADEC, a ECU vai fazendo a pressão gerar cada vez mais boost, né? Mais pressão de ar, de admissão, e também vai mudando o passo da hélice para garantir que você está sempre gerando aquela tração. Então, vira um motor que é extremamente econômico, ecológico, porque ele, por ser muito econômico, ele também gera emissão de muito menos gases, que são nocivos ao meio ambiente, como gás carbônico e monóxido de carbono. Ele queima pouco combustível. Ele tem essa característica de ser muito confortável, transfere poucas vibrações para dentro da cabine e permite um conforto maior para os ocupantes. Agrada o piloto, porque ele é facílimo de operar, você só tem uma manete de controle lá dentro, o motor é todo automatizado, a partida é automatizada. Quando você desliga ele, o FADEC desliga o motor também de forma automatizada e controlada. Você pode fazer descida rápida, o FADEC está controlando a temperatura do motor também. E isso faz com que esse seja, na atualidade, o único motor a pistão aeronáutico que realmente tem um padrão de tecnologia acima da média. É diferente do que existe no mercado, do que geralmente existe no mercado, e explica boa parte também do sucesso das aeronaves Diamond. São motores que só são encontrados em aeronaves Diamond. A Austro Engine é uma empresa que é subsidiária integral da Diamond Aircraft. Eles só fabricam motores para os Diamonds. E a Diamond sempre projeta as aeronaves dela para funcionar com esses motores. Então essa aeronave foi projetada ao redor desse motor. Então o casamento entre a aeronave e os motores também é algo que é fora de série. Não é o caso onde um fabricante projetou uma aeronave e foi escolher no mercado que o motor estava disponível. Aqui nós temos um fabricante que projetou um motor e depois projetou uma aeronave para casar perfeitamente com aquele motor. Igualzinho a equipe de Fórmula 1 fazem. A Ferrari e a Mercedes fabricam o próprio motor, fabricam o próprio chassi. Essa é a linha que a Diamond segue e ajuda a explicar aí o sucesso das aeronaves.